Mais uma aula de Química. JP está na área, de volta com vocês, trazendo a quarta função nitrogenada. Lembra que trabalhamos as funções oxigenadas e já estamos na quarta função nitrogenada. E hoje, galerinha, vamos conhecer como são as estruturas e nomenclatura das nitrilas. Vem comigo que as nitrilas também podem ser chamadas de cianeto. Então, você tem cianeto ou nitrilas. Esse nome já é quase que conhecido, né? Porque cianeto é derivado do ácido cianídrico, HCN. Então, antes de escrever a nomenclatura, conhecer um pouco das propriedades físico-químicas de cada estrutura dessa, a gente vai fazer uma demonstração estruturalmente desse ácido cianídrico pela retirada ou a saída do átomo de hidrogênio. Quando o hidrogênio sair dessa estrutura aqui, vai se ligar a um outro grupo orgânico, né, ou radicais, certo? E aí entra a parte da nomenclatura. Quando o hidrogênio sair dessa estrutura, ele passa a ser chamado de cianeto. Então, cianeto vai ser o grupo que corresponde à nitrila, CN. Tudo bem? Então, para formar nitrilas, que são compostos nitrogenados, que carrega grupo característico, o grupo característico que vai ficar aqui, pessoal, vai ser esse, ó. A ligação simples CN. Esse CN nós vamos chamar de cianeto. Vocês já devem ter ouvido falar de gado, né, ter sofrido uma intoxicação por alimentar as folhas das mandioca brava. Já ouviram falar nisso, pessoal? Você já comeu mandioca brava? Às vezes você fala mandioca braba. É mandioca brava. Você já comeu? Se comeu, passou mal. Deu tontura, fraqueza, né? Às vezes dor de cabeça. Por quê? Na mandioca, como nas folhas, contém esse ácido. Que ácido é esse, JP? O ácido cianídrico. Então, nós não vamos inalar, nós não vamos se alimentar dessas mandiocas que são bravas. Nós vamos utilizar ela para fazer farinha. Aí sim, nós vamos se alimentar da farinha. Mas a farinha não vai causar mal também, professor? Vai não, querido. Sabe por quê? Porque aqueceu. Porque você levou ela para torrar. E aí o que é que acontece? Aquela temperatura fez com que esse ácido volatilizasse, foi-se para o espaço. Certo? Aí o que é que acontece? Vamos comer farinha, né? Porque farinha é um carboidrato, fonte de energia, bacana, tá? Mas se a vaca entra lá naquele mandiocal e vai se alimentando das folhas, ela pode até morrer por uma intoxicação de ácido cianídrico. Então, cianeto de potássio. Então, é um outro tipo de sal, cianeto de potássio. Então, nós não vamos se alimentar desse sal também, desses tipos de compostos que contém a cianeto. Sabe por quê? Quando em contato com o nosso ácido, que contém no nosso estômago, que é o ácido clorídrico, pode originar o quê? O ácido cianídrico dentro do nosso próprio estômago, gente. Então, o que é que eu tenho lá dentro do meu estômago? Como vocês também têm aí. Vamos pensar, o suco gástrico contém HCl. HCl. Se o H se ligar ao cianeto, o que é que vai formar? HCN. É um ácido perigoso. Vai causar problemas para a nossa saúde. Certo? Um contexto para que a gente se sintonize. Então, vamos ficar bastante atento a essa parte das nitrilas. Nitrila na tela. Derivam-se do ácido cianídrico. Então, deriva do ácido cianídrico pela retirada do hidrogênio desse gás. Então, o gás hidrogênio vai ter que cair fora. Tá? O átomo de hidrogênio vai cair fora. Olha só o que é que vai acontecer. Só um minutinho. O hidrogênio, mais uma vez, da família 1A. Carbono, da família 4A. Lembra que é importante os grupos? E o nitrogênio, da família 5A da tabela periódica. É a família do nitrogênio, a família do carbono e a família dos alcalinos, porque ali eu tenho o hidrogênio, que não faz parte do grupo de metal, mas por afinidade ele tem um elétron na camada de valência. Lembrando
O nitrogênio, ele faz 3 ligações, porque ele tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Quem é o átomo central, pessoal? Quem é o átomo central? O nosso carbono. Então, por isso que ele está no centro aqui, ó. Vai lá, carbono. E o carbono é da família 4A, então ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Então, vamos ligar. 1, 2, 3 e 4. E você é conhecedor que o carbono, ele é tetravalente. Ele realiza 4 ligações. Olha lá. Pode ser ligações simples, dupla ou tripla ligação. Ok? Tranquilo? Então, veja só. O nitrogênio tem quanto? 5, 6, 7, 8. Já tem 8 elétrons. Porque esses 3 aqui vão para lá. Vamos chegar às 3 aqui, ó. Aí, somando todos os elétrons nessa camada da eletrosfera, tem 8 elétrons. O carbono faz de conta que ele recebeu também esses 3 do nitrogênio. Então, ele já tinha 4, com mais 3, 7, com mais uma bolinha que chega para ele, para você pensar comigo aí, que ele tem 8 elétrons também na camada de valência. Então, compartilhar elétrons, porque aqui não tem metal. Se tivesse metal, poderia ter uma ligação iônica, e as demais podendo ser covalentes. Tudo jóia? E o hidrogênio aqui, ó, pode receber o X de lá e fica completo com quanto, pessoal? 2 elétrons. Ele assemelha ao gás hélio, porque o hélio tem, por natureza, por nobreza, 2 elétrons e é feliz com 2 elétrons. Os outros são felizes com 8 elétrons. E os demais, para poder se ligarem formando novas estruturas, tem que pedir permissão para os gases nobres. Se pode ou não pode fazer as ligações. Beleza? Vamos nessa. E aí eu tenho a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica aqui mostra que agora esse hidrogênio vai ter que, ó, sair. Se sair o hidrogênio, vai ficar o quê, pessoal? O grupo cianeto. E o que é o grupo cianeto? É o que ficou, ó, olha só, tracinho, que é a ligação livre, a valência, né, vamos chamar de valência, o carbono, e 1, 2, 3 pares. E aqui está o nitrogênio. E aí você tem o cianeto com essa estrutura. Só não está ligado o hidrogênio, porque para formar o grupo cianeto, tem que retirar o átomo de hidrogênio para ligar a outros compostos. Sejam eles orgânicos, sejam eles radicais, entendeu? Então, assim, nós vamos trabalhar. Ora vai ser radical, ora vai ser outros compostos orgânicos. Como, por exemplo, o hidrocarboneto, que é a série que a gente mais escreve dentro dessas estruturas, né? Segundo aí o PAC. Então, cianeto. Por que esses 3 tracinhos aqui, essa ligação tripla, professor? Porque tem quantos pares de eletrônicos? 3. Então, se eu tenho 3 pares, eu tenho que ter 3 traços. E para lá eu tenho um par, então eu tenho um traço. Só que o hidrogênio não está mais presente, porque ele tem que sair para formar o grupo do cianeto. Por isso que as nitrilas podem também serem chamadas de cianetos, que contém o grupo CN, que dá a junção cianeto. Se você está lembrando de ciano, é o apelido do meu irmão, só que tem uma cor azul por trás. Legal? Entendeu? Então, vamos conhecer as nitrilas. Como escrever a nomenclatura para as nitrilas. É interessante essa abordagem aqui inicial para sintonizar vocês quanto às ligações, tá? Covalentes. E esses ácidos aqui estão apresentando. É um ácido de origem inorgânica. Vamos às nomenclaturas. Nomenclatura. Segundo, né, a IUPAC, que é o órgão que rege, né? Nitrilo. Então, deixa eu colocar aqui no cantinho, para a gente ficar lembrando assim, ó. Pode ser essa estrutura aqui, ou ela condensada, tá? Olha lá. Esse é o grupo das nitrilas. Cianeto. Então, esse grupo aqui, eu tenho ele de nome cianeto. Tranquilo? Tá aí. Nomenclatura. Eu venho com CH3,
N. O grupo CN está aqui. Olha só como que vai ser a nomenclatura ou as nomenclaturas para as nitrilas. Tem o CH3 e aqui está o grupinho cianeto. Lá em cima, só olhar que você vai ter o grupo do cianeto. Joia? Pronto. Pode vir assim estruturalmente, que é mais difícil nas estruturas, tá? Mas vai aparecer, na maioria das vezes, só o CN. Você sabe que ali eu tenho cianeto, ligado a um outro grupo orgânico. Tá? Então, vamos lá, a nomenclatura. 1, 2. 2 átomos de carbono. Etano. 2 átomos de carbono, professor? Etano. Ah, mas não é o CN? Sim. O C aqui com N forma o cianeto. Calma lá. Então, a nomenclatura oficial, estou escrevendo 2 carbonos, etano. E qual é o final? Qual vai ser o final? Nitrila. Então, ficou etano, nitrila. Então, você tem prefixo mais o infixo mais o sufixo. É isso que a gente já vem fazendo aí ao longo das nomenclaturas? Então, olha o que é que você tem. Prefixo. Vamos lá. Prefixo. Et, porque são 2 carbonos. Infixo está relacionado à natureza das ligações. Ligações simples entre carbonos, você vai ter o quê? Como eu considero hidrocarboneto, carbonos com hidrogênio, eu posso escrever o sufixo assim, ó. O seguido da palavrinha nitrila. Então, você tem essa junção aí, ó. Etano-nitrila. Ficou difícil, pessoal? Não? Olha só o que é que você está pensando. Etano. Qual é o sufixo? O próprio nome da função, gente. Ó, igual amina, amida e nitrila. Você viu que o nitrocomposto a gente chama ele no início. Nitro, né? Etano. Nitro, butano. Nitro, benzeno. Certo? Agora aqui você tem o quê? Nitrila no final. Etano, nitrila. Metano, nitrila. E assim por diante. Tá? Então, quando você vai escrever a nomenclatura e o PAC, que é oficial, prefixo, natureza da ligação chamamos de infixo, porque só tem ligações simples, e o sufixo é nitrila, e esse O acompanha porque se trata de hidrocarboneto. Ó, aqui, coloco para vocês de uma maneira aqui mais clara, hidrocarboneto. Ó. E aí você tem o finalzinho O. Aí eu tenho etano, nitrila. Mas se quiser escrever outro nome que não seja agora o oficial, aí você vai chamar o grupinho de quem? Vai chamar o grupinho de quem? Vamos lá. Cianeto de etila. Cianeto de etila. Então, quando você vai chamar a nomenclatura escrevendo inicialmente com o cianeto, porque o cianeto também é uma nitrila. Então, se eu falo cianeto, eu estou falando de nitrilas. Dentro aqui da nossa química orgânica. Lembrando que o cianeto é derivado do ácido cianídrico, que acabamos de fazer a explicação lá, do ácido cianídrico, tirando o hidrogênio. Sobrou o quê? O grupo CN. Está aqui no cantinho. Então, queridos, cianeto. Se eu chamar esse cara aqui é cianeto, ele não é o cianeto? Sim. O que sobrou? Radical. Etila não, perdão. O que passa a sobrar é só o radical lá, metila. Que no caso é o CH3. Correto?
Então, ó, cianeto de metila. Por que, JP, não posso falar etila? Porque o carbono que está ligado ao CN, ele já é o cianeto. É o conjunto, cianeto. Sobrou quantos carbonos para a esquerda? 1. E qual é o prefixo para um carbono? Met. Se ele é radical, il. Então, o que é que você escreve? Metil. Correto? Então, você tem o quê? 2 nomes, oficial e não oficial. O oficial termina com nitrila. O não oficial vai terminar com radicais. Está escrito na tela. Tá? Quando eu chamo cianeto, eu termino com o nome dos radicais. Mais uma vez para vocês. Tem que buscar a tabela dos radicais para vocês. Né? Porque sempre nós estamos mergulhados dentro da química orgânica e é a nossa importância dos radicais. Saber estes radicais. Vamos fazer mais exemplos. Quando for nomenclatura oficial, termina com nitrila. Quando for nomenclatura usual ou não oficial, termina com radical. Vamos ver mais exemplos. Olha lá. O que é que você tem aqui? Vamos colocar o hidrogênio. Prontinho. Vamos buscar na nossa tabela de radicais. Vamos pela nomenclatura oficial. Depois a gente chama de cianeto. 1, 2, 3, 4 carbono. 1, 2, 3, 4. Fica esse grupo fora. Não. Eu tenho que deixar esse grupo contido na cadeia principal para vocês. Olha aqui. Vamos selecionar, então, a cadeia principal que contém o grupo. Esse grupo aqui é o carbono 1, que é de partida, ó. Então, aonde já tem um grupo funcional, que é o CN, que representa as nitrilas, ou cianeto, ele é o carbono já de partida. 1. Ué. No segundo carbono, então, olha o que é que você tem. O radical de nome, metil. No segundo radical, no segundo carbono aqui para baixo, qual é o nome do radical? Metil. Quantos carbonos na cadeia principal? 4. 4 é o quê? But. But. Ligações simples. Ano. E qual é o sufixo aqui? J. Nitrila. Então, você tem 2-metil, butano, nitrila. Você fez uma nomenclatura e o par, certo? Então, está aí. Mas se eu quiser chamar agora de cianeto, se você quer chamar de cianeto, chame. Se você quer chamar esse cara aqui de cianeto, você vai ter todo o direito de chamar de cianeto. Quando você chama ele de cianeto, cianeto de... que foi o primeiro nome? Aqui é o segundo nome. E agora? Se vira nos nomes dos radicais. Eu chamei de cianeto. Se você tirar ele aqui, ó. Pronto. Tudo que sobrou é um radical. E qual é o nome do radical com 4 carbonos? Vai lá na tabela dos radicais ou no seu caderno e que tenha lá a série dos 4 carbonos. Porque você tem butil, isobutil, sec-butil e o tec-butil. Você tem que saber esses radicais. Nesse caso aqui, você vai ter, ó, sec-butil ou butila, tá? Sec-butil. Meu Deus do céu, como JP? Butil? Butil você sabe. 1, 2, 3, 4. Butil ou butila. Tá? Tá aqui, ó. Butil ou butila. Normal, tranquilo. Agora, e esse sec, querido? Esse sec vem de carbono. Esse sec vem do carbono o quê? Secundário. E o que é um carbono secundário, JP? É aquele que realiza 2 ligações com átomos de carbono. Veja onde está a ligação livre. Aqui, ó. Aqui está a ligação livre. Aqui. Então, estava o CN
aqui. Beleza? O CN estava aqui, chamado de cianeto. Então, este carbono que eu aponto, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui, aproveitar o 2 aqui, ó. Ele é um carbono secundário. Por isso que eu pego as 3 primeiras letras da palavra secundário. Ó, sec. Agora esclareceu, né? Ficou bem redondinho aí para vocês. O porquê que é o sec-butil. Porque a ligação está presa a um carbono secundário. Se fosse terciário, terc-butil, estaria presa a um carbono terciário. E se fosse o iso? Aí divide a cadeia em lados iguais. E só o butil? 4 carbonos na cadeia retilínea. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é o butil. O sec-butil. Tá vendo? Que já mudou bem aqui. A ligação está presa no segundo carbono. Ou esse é secundário. Ou um ou outro é secundário. Por isso que é sec-butil. Esse está na extremidade. Então esse carbono aqui é primário. Então não há necessidade de colocar primário butil. Né? Tem autores ainda que usam, né, o N de normal. Que é uma cadeia normal e não ramificada. Tudo bem? E aí você vai fazendo as outras estruturas de radicais que contém 4 carbonos. É bom revisar os radicais com 3 carbonos, 4 carbonos, né? Os aromáticos, orto, meta, para, benzil, fenil. Tenta esforçar um pouquinho para o mundo dos radicais. E quando chegar na hora de escrever os nomes, você já enxerga direto os radicais, já vem no seu disco rígido qual o nome desse radical. Beleza, pessoal? Então, aqui ficou o quê? Cianeto de sec-butila. Então, cianeto de sec-butila. Ou então, 2-metil-butano-nitrila. Essa é a nomenclatura para as nitrilas. A quarta função nitrogenada, que está sendo aqui passada para vocês, explicada, de uma maneira que vocês possam compreender uma linguagem bem simples. Vamos ver aqui nos aromáticos. Ó. Quer cianeto? Deus me livre. Nem pense em cianeto. Né? Só em pensar a cabeça já doeu. Porque ele é, né, irritante. Ele causa, né, ele provoca vários sintomas no nosso corpo. Então vamos lá. Chama o carinha de quem? Cianeto. Chama. Chama ele de cianeto. Se ele chamou de cianeto, o que é que você tem que buscar agora? Radical. Qual o nome do radical que ele está ligado? Hã? Qual o nome? Fenil? Benzil? Toluil? O que é? Para um pouquinho e pensa. Vou tirar o CN. Ficou só a estrutura de radical. Tirei o CN. Não vão dizer que é benzeno, né, gente? Não é benzeno. Muito menos o benzil. Isso é o fenil. Vou escrever fenil para vocês. Então, cianeto de fenil. Ou vou colocar o A e dizer também cianeto de fenila. Porque esse radical é o fenil. Agora, se tivesse escrito o C para frente e o CN lá na frente, aí eu digo benzil. Tá? Porque eu ia ter o cianeto aqui e tudo isso para trás, eu escreveria benzil no lugar do fenil. Olha a mudança. Radicais é importante. Tá? Importante sabermos os radicais. Então, voltei. CN, cianeto. Essa estrutura que sobrou aqui pontilhada, ela é o fenil. Professor, e se chamar o outro nome lá, como é que fica? Tem como? Benzeno, porque a gente fala etano, nitrila. Como é que fica isso aí? Benzeno, nitrila. Pode ser? Ou não? Porque aqui eu chamei cianeto de fenila. Aí você vai escrevendo a estrutura. Isso aqui é o benzeno. Desse jeito aqui eu tenho benzeno.
Aí, se você ligar aqui, você tem radical fenil. Olha como é que muda, né? Então, você tem aqui radical fenil. Então, ele sozinho, benzeno, a saída do hidrogênio gerou um radical fenil. Aí, quando se liga ao CN, aí eu tenho cianeto de fenil. Aí você já passa a ter uma estrutura não oficial, tá? Pelo IUPAC. A IUPAC é oficial e aquelas outras não oficiais. Aí você tem o nome de cianeto. Às vezes sai pelo oficial e não oficial. E vai ter estruturas que vai se tornando mais complexa, que aí a gente vai dando mais apelidos do que nomes oficiais. Mais exemplo. Então, quando eu chamo de radical, escreve inicialmente o nome do cianeto. Essas duas ali para fechar. Uns 2 minutinhos para você pensar e escrever as nomenclaturas, lembrando que radicais são ali, que estão ali presentes, ok? Toma uma água ali. Fala, turma! Beleza? E aí? Qual foi a nomenclatura para a primeira? Um, dois, três. Vamos considerando ele como nitrila, tá, pessoal? Vamos escrever as duas aqui. Então, esse carbono aqui já é o carbono de partida. 1, 2, 3. Então, você não pode pegar lá, certo? E dizer que essa é a cadeia principal e deixar o ciano fora. Se você deixar o cianeto fora, aí ele passa a ter um final de radical. Prefixo para radicais. Então, aqui você vai ter, ó, nessa sequência aqui, você tem o carbono 1, carbono 2 e aqui o carbono 3. Aí vai escrevendo. 2 quem? 2, eu tenho um radical para a direita, de nome metil. Quantos carbonos? Na cadeia selecionada? Propano. E aí você termina com nitrila. Olha aí, a primeira nomenclatura. Essa é oficial. No segundo carbono aqui, ó, você tem o metil. E dentro da cadeia principal, você tem a propano-nitrilo. Chamando de cianeto. Cianeto de... Agora, você vai ter nome de radicais. Atenção, atenção. Apagar aqui a seleção aqui da cadeia. Ó. E aí? Nomenclatura aqui apagando, beleza? Você agora vai ter o cianeto. Se tem cianeto, apaga o cianeto. Aí pergunta para você mesmo, qual o nome do radical, Jesus? Qual o nome desse radical aqui agora? 3 carbono. 3 carbono, você sabe que já está o prefixo aqui em cima, ó. 3. Então, você vai ter o quê? Pro
P, radical, ou termino com il, ou termino com ila. Eu escolho, tá? Só que aí, é aquele caso que eu estava explicando. Quando tiver dividindo a cadeia em lados iguais, qual é o prefixo que você acrescenta, pessoal? Qual é o prefixo que você vai acrescentar aqui? Muito bem. Então, ficou o nome de isopropila. Então, cianeto de isopropila. Então, para essa mesma estrutura aqui, você passa a ter esses dois nomes. Vou ter o cianeto. Cianeto isopropila. Ou o nome oficial. 1, 2, 3. No segundo aqui, para a direita, qual é o nome do radical? Metil. E os 3 carbonos contados, 1, 2, 3, propano. E qual é o sufixo? Nitrila. Joia? Para o próximo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha, mais fácil pegar essa aqui, que é a cadeia reta, né? E aí, carbono de partida, 1. Carbono do meio, 2. Carbono de cima, 3. No segundo carbono, você tem esse radical que é igual ao outro. Então, você vai ter que repetir o número 2 duas vezes. Então, vai ficar 2,2 de, porque o radical é o mesmo. 2,2 de metil. Concorda? No segundo carbono para a esquerda e para a direita, eu tenho o mesmo grupo de radical. Metil. São 2, eu falo disso. Se for 3, eu falo tri. Correto? Na cadeia principal, você tem quantos carbonos selecionados? 3. Então, eu falo propano. E o final? Para identificar que função orgânica está presente? Nitrila. 2,2 dimetil propano nitrila. Pode ser até o nome de um futuro filho de vocês. Professor, mas se chamar agora de cianeto? Chama. CH3, C, CH3, CH3. E agora, olha aqui. Tirando o CN, correto? CN está aqui. Aí agora, vamos chamar de cianeto. Cianeto de... Nome do radical. Qual vai ser o nome do radical agora? Aí é com vocês. Então, vamos aqui. Tira o cianeto. Qual o nome do radical que sobrou lá agora? Se vira, busca a tabela de radicais. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Opa! 4? 4 é o quê? Butil. Vou chamar aqui entre parênteses o A. Butil, butila, aluno, aluna, professor, professora, certo? E agora, a ligação livre, ou a valência, a nossa valência, ela está presa num carbono terciário, querido. Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Então, você vai ter que acrescentar as 4 primeiras letrinhas da palavra terciária. Olha lá como é que ficou. Tá? Cianeto de terc-butila. Cianeto, tudo bem. Tava aqui, ó. Olha ele aqui, cianeto. Tirei. Eu tirei para quê? Para você enxergar o radical. Olha lá o radical. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Radical il ou ila. Escolha. E esse terc aqui é o caso lá do secundário, que eu te expliquei. A valência está presa no carbono secundário, que faz 2 ligações entre carbonos. E o terciário? 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Então, eu vou ter que escrever terc-butil. Tem autor que só escreve a letra T e o nome do radical. Então, tanto só o T quanto a terc, só a letra T e terc é para você identificar que o carbono é terciário, tá? Essa letra T representa terciário. Se for a letra S, é o secundário, tudo bem?
Cuidado com essas iniciais aí, tá? Apenas a letrinha do início da palavra, secundário e terciário. Posso chamar de TEC ou apenas T. Posso falar SEC ou apenas S. E o N de uma cadeia normal, que é um carbono primário, que coloca ou não, é opcional. Cianeto de TEC butila. Aí eu volto o grupo aqui do CN. Ou então você chama de 2,2-dimetil propano nitrilo. Vai ser muito difícil aparecer assim, ó, o C e a tripla ligação com o N. Essa parte aqui também é o mesmo que condensadamente o CN de cianeto. Beleza, pessoal? Mais exemplo? Mais alguns exemplos sobre os cianetos ou as nitrilas. Falou de nitrila, falou de cianeto. Mais outros exemplos aqui. Que estrutura é essa? Benzeno. E agora? Fenil. E agora? Cianeto. Fiz ela há poucos minutinhos atrás. Se você chamar essa parte aqui de quem? Cianoneto. Cianeto, qual é o nome do radical? Fenil. Correto? Aí, se você quer chamar de feminina, fenila. Então, você tem cianeto de fenil. Ponto. Mas e o nome oficial? Qual o nome dessa estrutura? Qual o nome dessa estrutura? Benzeno. Benzeno. O nome da estrutura? Benzeno. E até aqui? Fenil. Tá vendo como é que as coisas mudam? Fenil para benzeno. E aí agora eu coloco o grupo CN e escrevo o quê? Nitrila. Então você tem a segunda nomenclatura, a primeira nomenclatura e tal. Oficial e não oficial. Olha aí. As mesmas estruturas, a mesma estrutura. Nomenclaturas diferentes. Então eu chamo a cadeia principal aqui, ó, hidrocarboneto, ó, benzeno. O que é isso aqui? Nitrila. Lá em cima, cianeto. O que sobrou? Opa, fenil. Vai com calma. Porque senão você embala, quer dizer que tudo é benzeno ou tudo vai ser fenil. Beleza? É isso aí. E se aparecer, professor? Dupla ligação. Como que fica? Considera a dupla ligação. Hein? Ó, CH2. Já vou jogar aqui o CH2. A dupla CH e vou jogar o CN. Ó, dá um close aqui para você ver. 1, 2, 3. 3 é o quê? Pró. O que é que você tem no meio aqui dos entrecarbonos? Hein, galera? O que é que você tem aqui agora na natureza? É o quê? Ó. Se tem uma dupla ligação, eu vou chamar de EN. For simples, AN. Infixo. Quando eu falo infixo, é a parte intermediária que trata do tipo de ligação que você utiliza. Tudo bem? Aí eu tenho o quê? Propeno. Ó. E o grupo quem é? Nitrila. Só que tá faltando uma coisa. Cadê o número que identifica aonde a dupla ligação se encontra na cadeia principal? Ó, se encontra aqui, ó, no segundo. Então, cadê o número 2 aqui? Eu vou colocar lá? Não, eu tenho que colocar no meio da palavra. Então, aqui, ó, nós vamos dar uma paradinha, ó, para prop 2 eno. O que é que eu tenho? Propeno. E lá na frente eu escrevo o quê? Nitrilo. Certo? Então você tem isso aí, ó. Esse 2 aqui está indicando o EN. E o EN é uma dupla ligação presa ao segundo carbono da cadeia principal. Então essa aqui não pode ficar dessa maneira. Tá? Propeno, nitrila. A não ser que você coloque o 2 ou antes ou após. Aí você escreve nitrila. Tipo, você acrescentar o 2 aqui. Aí você está dizendo o quê? Propeno, nitrila. 2 propeno, nitrila.
Aí você está entendendo que no segundo carbono eu tenho uma dupla ligação. Aí você escreve. Esse radical aqui, eu posso chamar agora de cianeto. Cianeto de... Aí agora isso aqui é radical. Então, etenil. Porque, ó, falar a verdade, né? Quem diria? Você agora está falando radical com dupla ligação, gente, ó. Cianeto de etenil. Etenil porque são dois carbonos com dupla ligação e o final il. Se você quer colocar entre parênteses, coloque etenila. Este radical, etenil, pode ser também chamado de vinila, tá? Lembra de tinta souvenir? Então tem aplicabilidade no corante, né? Para esse tipo de pigmentos. Então, vinil. Então, tinta souvenir. Vinil. Estou só querendo puxar o nome daquele produto para você ter uma relação com a nomenclatura. Porque faz parte. Então, você tem etenil. Beleza. Et-en-il. Etenil. Mas pode ser usualmente chamado também de vinila. O que é vinila? É o radical com dois átomos de carbono e uma dupla ligação no meio. Então, você dá o número da dupla ligação quando você tem uma oficial. E quando chama de cianeto, o que eu chamo no final são os radicais. Tranquilo? Vamos fazer mais algo. Bebendo água, hein, pessoal? Bebe água aí. Molhar a sua garganta aí, porque a aula está finalizando aí. E o que nós estamos fazendo aqui é falando de vinila, é falando de nitrila, radicais. Então, dentro do grupo das nitrilas. Nitrilas ou cianetos, tá? Não esqueçam. Então, nitrilas ou cianetos. E quando eu falo isso, eu tenho o carbono com uma tripla ligação ou simplesmente CN. Tá? Que aqui eu posso ter um radical ligado, outro aqui, outro radical. E aí você acaba tendo a nomenclatura da parte orgânica ligada ao CN, ou então os radicais para escrever a nomenclatura. Olha essa aí. Para a gente terminar sobre nitrilas ou cianetos. A gente já deu a definição, explicou a demonstração de como chegar ao grupo CN a partir do ácido cianídrico, né, ou gás cianeto. E aí nós vamos agora escrever as nomenclaturas finais aqui. 1, 2, 3, 4. Então, você tem a cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O que é que eu tenho no carbono 2 para fora? Ó, radical. Então, 2-metil. Então, no segundo carbono para a esquerda, você está vendo o quê? Um radical de nome metil. Quantos carbonos tem dentro da cadeia principal? 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. But. O que é que nós temos aqui? Uma dupla ligação. Aonde que se encontra a dupla ligação? Em qual carbono que se encontra a dupla ligação? Não é pós o terceiro? Então, vou colocar o quê? 3-eno. Lembra que esse terceiro aqui, esse carbono 3, esse carbono de número 3 contém uma dupla ligação. É isso que a escrita quer te dizer. A nomenclatura quer te informar, ajudar a entender esse termo. But, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. Significa que você tem 4 carbonos. Tá? Você tem 4 carbonos aqui. Ó. Você tem 4 carbonos.
Esse 3 representa o quê? A posição que se encontra a dupla ligação. O en, porque quando é dupla, o que é que nós temos que utilizar? En. Eno. E qual é o final? Nitrilo. Então, o final aí eu digo nitrilo. Olha a nomenclatura saindo. 2-metil, but-3-eno, nitrila. Essa é a nomenclatura oficial. E se chamar cianeto, aí eu vou ter o quê? Uma butenila. Cianeto de butenila. Né? Butenila. Tudo bem? Então, essa é a nomenclatura oficial. E se chama cianeto? Lembre que tudo isso aí agora que sobrou, ó, é o carbono secundário, ó, sec-butenil. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4. E tem uma dupla ligação que eu tenho que falar com ele. En. Sec-butenil. Não é mais sec-butil. Né? Então, nem o nome com butenil nós vamos escrever, que dificilmente ter esses radicais mais complexos com dupla ou tripla ligação. Como eu falei para vocês. Ora a gente escreve os dois nomes, ora escreve apenas um nome, quando a estrutura nos permitir, dependendo da sua conformação. Tudo jóia? Pessoal, muito obrigado. Muito bom estar com vocês. Uma aula sobre função nitrogenada, a quarta função que a quinta função, né? Amina, amida, nitrocomposto e nitrila. Quarta função nitrogenada para vocês. E aqui eu deixo meu abraço químico para todos vocês. E qualquer dúvida, me comunica. Nas próximas aulas a gente tira dúvidas com vocês. Inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Toda a aula minha que eu faço, eu posto para vocês, tem novidade a cada dia com vocês lá no canal. Deixe seus comentários, compartilhe e curta a aula de Química do professor JP. Um abraço e eu estou ao seu dispor quando você me solicitar. Abraços, até mais.